Olá, pessoal! Boa noite! Como vocês estão? Preparado para mais uma iluminação diária? Aposta que sim! Hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e a gente vai falar de coisas interessantíssimas aqui sobre a nossa filosofia do budismo na vida. Então, hoje eu vou estar com o meu grande amigo Logulo, Guilherme Logulo, também budista como eu, e a gente vai estar conversando sobre esse assunto muito legal. Então, bora ficar aqui com a gente. Ele já está aqui online e já vou estar convidando ele para estar aqui conosco. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês para que vocês possam sempre clicar nesse coraçãozinho aqui, para que a gente possa estar o Instagram lembrar que essa live ela é relevante e conta aí com vocês, galera. Já estou chamando o Logulo para a gente já começar a nossa live e a gente começar a dialogar. Querido, tudo Ei, bem? Léo, tudo bem, cara? Tudo Beleza? ótimo. Tudo ótimo, meu amigo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá aceitado esse convite da gente estar conversando sobre essa filosofia que é tão fantástica, né? Essa filosofia realmente é transformadora e é incrível como muda a vida, né? A partir do momento que você começa a praticar, como os caminhos se abrem e como as oportunidades e sua maneira de ver a vida muda, né? Estou muito Verdade. feliz. Obrigado pelo Exato. convite. Fiquei surpreso Ah, e eu, feliz. Obrigado você por ter aceito, querido. Então, pessoal, aproveitar que vocês já estão entrando, que vocês já estão movimentando, lembrem-se de clicar aqui nesse coraçãozinho que o Instagram vai lembrar que essa live ela é relevante e vai estar enviando o convite para geral. E também nós temos aqui o aviãozinho para que vocês possam enviar para a pessoa certinha que você acha que vai estar gostando da nossa live, tá bom? A gente vai estar aqui conversando sobre essa prática do budismo na nossa vida. Não é isso, Logulo? Exatamente. Falar um pouquinho é, sobre a recitação, né, desse mantra que a gente faz, o Nam-myoho Renge-kyo, e como transforma a vida a partir do momento que você encontra o seu caminho espiritual, né? É tão importante, eu Exato. acho que nesse momento de crise que a gente está vivendo, de algo novo que a gente nunca experienciou, a nossa geração e algumas gerações passadas não experienciaram, que eu acho que é essencial você ter um tripé ali, sabe? Para você ter forças para seguir o caminho. Então, o budismo na vida diária é isso, né? Budismo é vida, não tem como separar o budismo da vida, não tem como falar, agora eu sou budista e agora eu vou viver minha vida. Não, o budismo está imbuído ali na sua postura, né? O que mais a gente aprende com o estudo é isso, da importância de você estudar para entender quais vão ser os seus caminhos, a sabedoria, né? Criar essa sabedoria para ter essas escolhas. Então, o estudo É do exatamente budismo isso. ajuda muito nisso, assim, de como é a abertura dos olhos, né? A gente fala muito sobre a abertura dos olhos, de como a gente, através do estudo, começa a ficar mais sensível a tudo ao nosso redor, entender que a gente influencia o ambiente, né? De como, Sim, é, se você tem um problema com o seu chefe ou na sua relação, em casa, com sua família, como você é a chave dessa mudança, né? Por isso que o budismo é vida, e o budismo na vida diária é isso, é aplicar esse conhecimento, elevar esse estado de vida ao tempo inteiro, né? De praticando e entendendo, se escutando e se entendendo primeiro para poder ajudar o ao seu redor, né? Porque é a camadinha da cebola. A perfeito. gente começa de dentro para fora, assim, não é de fora para dentro, né? Não está no Certo. externo. Fantástico, é isso aí. Uma coisa que você colocou perfeitamente, que é tudo começa comigo e termina comigo. Então, se a gente começa a nossa mudança, essa mudança também vai influenciar na nossa própria vida. Então, seja você a mudança que você quer no seu país, na sua cidade, na sua família, na sua casa, enfim, em todos os sentidos, né, Loguro? Não, hoje eu estava estudando, né, para o nosso bate-papo. Também estou estudando porque eu vou ter uma reunião no domingo e vou apresentar a matéria. Então, eu tenho estudado Legal, bastante. Assim, eu tenho praticado muito o desafio do 1, 2, 3, né, que é 1 hora de legal. Daimoku, 20 minutos de estudo e 3 incentivar Os os amigos, né? amigos, fazendo ligações, mandando mensagens. E aí, estudando, foi exatamente isso que é muito engraçado como que mais salta nesse momento é assim, como a gente é responsável pela nossa realidade. E mesmo essa realidade confinada, a gente é responsável por isso.
E quando Com você certeza. entende a sua responsabilidade, quando você entende que tem um porquê de você estar passando isso, e aí você começa a se questionar o que eu posso fazer para a mudança, né? Porque a gente precisa sair um pouco do umbigo. Eu vejo muito isso, assim, de pessoas ainda muito preocupadas com elas, né? Eu. E na matéria fala muito isso sobre você ser essa lamparina na vida das pessoas. De você ser, sabe, essa lanterna que vai iluminar o caminho do outro. Você, claro, tem Sim, que se cuidar primeiro, entender, né? Se alimentar dessa força para poder ser essa força para o próximo, né? Seja para os amigos, seja para os familiares, nesse momento tão difícil. Então, por isso que é importante ter uma prática diária para você elevar o seu estado de vida. Por isso que eu falo, assim, eu tenho amigos não budistas que eu falo, gente, pratique algo, seja uma meditação, seja ficar em silêncio com você mesmos, qualquer tipo de prática é essencial nesse momento para você não entrar num lugar de escuridão, porque a vida tem dois caminhos, tem vários caminhos, né? São claro. milhares de possibilidades em um único momento. Mas se você entender que você tem a escolha, ou eu vou seguir pela escuridão, ou eu vou ser feliz aqui e agora. Então, quando você decide ser feliz, a felicidade está no ato de não ser feliz sozinho, e sim ser feliz com o próximo, sendo essa fonte de inspiração e o exemplo dentro da sociedade, né? A gente pratica muito Perfeito. isso dentro da HK e de como a gente é importante o nosso exemplo, né? E eu tenho que ser, é o que você falou, eu tenho que ser a diferença que eu quero naquele ambiente. Então não adianta eu ser um cara Isso. que eu sou bacana durante a minha prática, durante os 20, 30 minutos que eu faço ali de manhã, eu sou, acho que sou a pessoa mais iluminada, mas eu saio da minha casa, ou sei lá, vou ter uma conferência e trato alguém mal, desrespeito alguém. Então, é importante a gente se observar o tempo inteiro, porque é o tempo inteiro a gente está criando causas, né? Então tem que Sim. observar qual tipo de causa que você está fazendo. Eu tenho um amigo que fala que eu acho engraçado, se você está fazendo causa cocô, você vai receber o cocô. Então cuidado com o tipo de causa que você cria. Então Foi observa essa ótimo. mente e cria, sabe? Cria causas. Eu quero fazer causas floridas, né? Eu quero receber flores. Eu Sim, quero ser essa pessoa iluminada que tenha sabe, esse poder de receber o bem, assim, porque eu pratico o bem para receber o bem. Então é claro. importante ficar atento nesse sentido de quais são suas ações, não só durante a sua meditação, enquanto você ali está determinando o que você quer para o seu dia, mas quando você fecha o seu oratório, quando você acaba a sua meditação, quando você acaba a sua filosofia ali que você pratica, o que você faz depois disso? Como é que você fala com o seu parceiro, sabe? Sim, É é importante exatamente observar, isso. é importante entender isso. Perfeito. Perfeito. Numa questão de religião, né, sem querer dizer, como eu já falei em todas as lives aqui, Logulo, que a gente não, o budismo nunca diz que essa é a melhor religião, que a gente vai ser a única. Esse não é o nosso objetivo. A questão é que, da forma que a gente encontrou o budismo e que ele nos apresenta e como a gente vive ele, que é o que nos fez entrar para o budismo, né? Então, assim, como a gente pode estar fazendo essa prática de estar entrando na órbita do budismo a gente colocar em prática na nossa vida tudo que a gente está aprendendo. Então, se o budismo está, né, na filosofia, ela diz que, sei lá, que a gente precisa estar olhando para dentro em primeiro momento. Se a gente não coloca esse princípio em prática, você não está praticando uma religião. Você está tendo um fanatismo por aquela religião. Porque você simplesmente está tendo uma crença e não uma sabedoria. E aí mora um certo perigo, porque o fanatismo ele te faz afastar. E você nunca consegue conversar com essa pessoa e dialogar com ela e demonstrar para ela que o que ela está pensando é um pouco diferente. Então, o fanático ele é um pouco delicado da gente conversar sobre, né? Mas o melhor de tudo é isso, é que a gente coloca o budismo em prática no nosso dia a dia, né? Não, é É, e, impressionante. Fala, pode falar. Desculpa te desculpa, é cortar. porque quando você, sem problema, quando a gente tava, você disse que a gente precisa ser uma lamparina, quando eu tive a visualização dessas lives durante a minha meditação, eu pensei muito no nosso juramento. Eu e o Logulo, pessoal, a gente está dentro de um grupo que chama Sokahan, que é dentro do budismo. E lá tem um lema que diz assim: seja o farol de coragem e sabedoria
a iluminar o eterno caminho do Coceruf. Então, o que que seria um farol, né? O farol é aquele... No carro, o farol sempre é o primeiro. Ele que chega primeiro. Então, para eu ser o farol, eu preciso colocar a filosofia do budismo em prática na minha própria vida, antes de eu conduzir qualquer pessoa. Então, é essa prática diária que o budismo nos coloca, né? Para que a gente possa praticar diariamente e colocar em prova a sua própria vida. Exato. E o grupo é impressionante. O Socarrão, ele realmente foi o grupo que me forjou para tudo, assim, que depois que eu vivi a experiência de estar no Socarrão, eu virei produtor, a minha carreira mudou completamente Que isso. Porque legal, realmente que é um legal. lugar onde você tem a oportunidade de entender ali a estrutura, de estar ali no bastidor, né? Essa coisa de proteção, né? O Socarrão tem muito isso, o espírito de Sim, proteção, né? É o grupo que protege ali sim. a organização, a atividade. Então é bacana isso, assim. Isso que você falou. Tem uma outra coisa também do poema que diz: impossível é uma palavra que foi A palavra banida foi da face da banida. terra. Ah, essa parte para mim, toda vez que eu falo, eu acho que muda, Arrepia. assim. Arrepia. Aleluia, arrepiei. E Maravilhosa. aí, grande Rafa. Grande Grande Rafa Kalimann. Rafa. Batendo a saudade do Big Brother. E aí, Exatamente. eu acho que é isso, assim, é entender que o impossível é uma palavra que foi banida da face da Terra, porque eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa falha de achar que não pode, achar que não merece aquilo, e aí a gente fica sempre vivendo nesse mundo pequeno, assim, nesse micro, assim, ao invés de pensar nessa potência que você, enquanto ser humano, porque você pode transformar e conquistar tudo aquilo que você quiser, sabe? Que Seja a sua legal. condição de saúde. Saúde, nesse momento, é assim, o professor da Sakya Keda fala muito, né? Sobre a saúde, assim, de como é importante a gente cuidar da saúde para estar bem, sabe? De entender que, às vezes, a gente vai precisar da medicina de um medicamento Com específico ou de um médico certeza. específico para passar uma certa dificuldade que a gente está vivendo. Então, é entender que não existe doença, não existe, sabe, obstáculo que faça você desistir daquilo que você acredita. Então, quando você cria essa convicção no coração, que eu acho que é o mais difícil, assim, é um exercício diário mesmo, Sim, de criar essa verdade. convicção e tirar a dúvida do coração. Sim, Essa coisa da exato. dúvida acaba te deixando inebriado num lugar onde você fala, gente, não vejo. Eu, por exemplo, agora nesse período você fica, pô, tô na quarentena. Eu, como artista, não sei quando é que os teatros vão reabrir, eu não sei quando é que as pessoas vão poder se aglomerar novamente, né? E como é que vai ser esse tipo de aglomeração? O artista trabalha com aglomeração, a gente trabalha Sim, com grandes aglomerações, né? Então, como é que vai ser a nossa sim, vida a partir de agora? Mas mesmo assim, eu acho que é isso, a gente trabalhar essa paz no coração, no sentido assim, cara, tá tudo certo. Os caminhos vão se abrir. O que a gente não pode é cair num lugar de lamentação. Porque enquanto ser sim. humano, a gente é muito fácil, né? Cair nessa Agora, lamentação. exato. Agora eu te pergunto, você como artista, que você trabalha com teatro, você trabalha com essa parte toda artística de produção, enfim, através do seu corpo. Eu tenho certeza que você, e por ser praticante, que você despertou esse seu verdadeiro eu, que você coloca em prática essa filosofia, eu te pergunto, você está parado dentro dessa pandemia? Você está parado em casa achando que está de férias assistindo Netflix? Como é que tá isso? Não tem como. Eu nunca fui, né? Assim, antes, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, assim, sempre gostei de ficar em casa. Então é uma coisa, eu acho que Aham. que é favorável, assim. Mas nunca obrigado. Dessa vez a gente está sendo Sim, obrigado a ficar em claro. casa. Mas, não, cara, eu estou criando várias coisas e estou entendendo o meu lugar enquanto artista, no sentido, o que eu posso fazer para incentivar o outro? Então, outro dia, falei com uma amiga pianista, falei, grava um piano aí para essa música, vamos fazer Olha um que dueto? legal. Aí fizemos um dueto. Aí a minha banda, tem uma banda, Salvadores Dali, a gente gravou um Que clipe maneiro, remotamente, a gente sabe. que Então, eu maneiro. acho que enquanto artista, é entender que agora sim, a nossa ferramenta principal de trabalho vai ser a internet, vai ser a plataforma, o YouTube, vai ser o Instagram. Então, eu acho que é pensar aí assim, não é pensar no dinheiro. O dinheiro uma hora vai vir, uma hora vai. Mas se você ficar nessa tecla do dinheiro, não vai acontecer.
Então você tem que Sim, fazer, tem que produzir. Eu escuto muitos caras, eu escuto o Gary Vee, por exemplo, que tem um podcast que fala, é um cara que é um influencer que fala várias legal. coisas e ele fala sobre as tendências do mundo, ele fala sobre esse incentivo, assim, ele incentiva pessoas e agora ele tem feito umas lives conversando com as pessoas fazem perguntas. E ele fala assim, cara, esquece o dinheiro, não vai pelo dinheiro. Enquanto você não fizer algo que realmente te motiva e te faz querer acordar todo dia e falar, cara, vou fazer outro vídeo daquele, cara, vou criar outra música, cara, enquanto você não achar esse gatilho que vai fazer isso, o dinheiro vai ser uma consequência disso. Então, nesse momento, é o que ele mais fala assim, bota material lá, para de se julgar, para de achar que você não é bom o suficiente, para de achar que esse texto que você escreveu não é bom, para de achar que essa música que você fez não é boa. Você tem que coloca esse material lá, coloca. E é isso, e isso é incrível, assim, como você, escutando ele, eu comecei, por exemplo, meu podcast a partir de escutar esses caras e entender que é isso. Que Cara, eu não maneiro. tenho que me julgar, eu tenho que fazer. O que eu posso fazer? Sim, O que eu tenho de melhor para fazer? Fiz uma lista de amigos, criei e fui e fiz. E é incrível como muda, assim, sabe? Como você, a sua sim, energia muda e te motiva, porque eu acho que nesse momento, assim, tudo bem, posso ter os meus dias que eu quero ficar ali assistindo TV e fazendo claro, nada, lógico. mas seja produtivo para você mesmo, sabe? Faça um Sim, exercício, eu faço meus exercícios todo dia, sabe? A minha alimentação tenho me cuidado, tenho exercitado essa coisa da ligação dos amigos, de ligar para os amigos, de incentivar. Então, eu acho que é isso, assim, não pode parar, não pode parar, porque perfeito, a perfeito. circunstância mudou, cara, a Sim, humanidade mudou. E o que você vai fazer? Você vai ficar parado olhando assim, tipo, eu tenho uns amigos que eu estou incentivando que estão assim, mas eu não consigo ter nada. Eu falei, cara, não, sai dessa. Você tem tantas coisas brilhantes, movimenta. se movimenta. Porque é isso, água parada começa a feder, né? Então, vamos, Da vamos dengue. fazer dá dengue, ó, chikungunya aí, ó, sai fora. Então, eu acho que é isso, é movimentar mesmo para fluir, porque a partir do momento que você cria essa decisão no seu coração, não, vou criar um canal, não, começar a colocar as minhas poesias no Instagram. Cara, você já fez o movimento, o Legal. universo já fez assim. Alguém vai te ligar e falar: Nossa, eu gostei da sua poesia que você colocou aí na internet, posso usar lá no meu comercial? Tô fazendo um depósito de tanto. É isso, é isso. Eu acho que as oportunidades estão aí. Existem milhares de oportunidades. E aí você tem a escolha. Você quer ser feliz ou você quer viver na escuridão? Então, Exato. por isso que eu acho importante esse Perfeito. lado espiritual Perfeito. nesse momento, para você ter a Sim, sabedoria de escolha. Porque sim. a maldade está aqui, ó, o tempo inteiro, né? Te bicando e falando, oi, vamos viver aqui, vamos viver nessa escuridão aqui, vamos assistir mais, Sim. sei lá, entendeu? Claro, o corpo É, pede esse descanso, né? O corpo pede e fala, eu quero ficar parado, eu quero ficar parado. Mas se você ficar parado, gente, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. O mundo não vai ser o mesmo. Esquece. Tá todo... Aí outro dia eu falei isso com um amigo, e aí ele perguntou, mas vai ser como? Cara, isso não tem como a gente falar, prever, não tem como. Mas uma coisa tem como a gente ter certeza. O mundo não vai ser o mesmo. As coisas estão totalmente diferentes. Nós aqui acabamos de ouvir o Guilherme falando que a parte artística está em volta do YouTube. Como será a parte artística depois da pandemia? A gente não sabe. E se ficar só no virtual? E se ficar no virtual e na presencial? Então a gente não sabe como vai ser. Mas uma coisa é certa: o mundo não vai ser o mesmo. E quem se movimentar nesse período, quem estiver se movimentando, quem estiver fazendo, quem estiver empregando o seu melhor e deixando de lado essa questão do dinheiro, porque o dinheiro vai ser consequência, nesse momento a gente precisa pensar que o que tem que ser evidente é a solidariedade. O objetivo agora dessa live, eu não estou ganhando R$ 1, o Guilherme também não, a gente está aqui fazendo essa movimentação para aquecer o coração de alguém que está aqui nos assistindo e que a gente está tendo um retorno de positividade. Ótimo. Mas o que acontece? Você aí, o que você pode fazer? Qual é a sua diferença? Qual a pequena ação, um videozinho que você possa colocar ali, uma poesia, você falando no microfone, com um fone de ouvido, cara, alguém vai assistir aquilo e vai tocar o coração dela. E ela vai sentir aquecida por você. Então essa é a diferença, não é construir uma casa e ajudar o pessoal lá né, em outro país e ajudar o pessoal da área da saúde, eu vou lá ser voluntário. Não, não precisa ser tanto. Se quiser é ótimo, mas vai lá, faz alguma ação. Uma açãozinha só de você ajudar a sua família, você já está fazendo a diferença. Você já não está parado, você não está tão na inércia, não é isso?
Não, exatamente. Eu acho que é isso. É entender primeiro de tudo a sua missão. Sua missão enquanto ser Sim, humano. Qual é a sua missão? Você é fantástico. artista. Eu, por exemplo, eu sou artista, mas tem gente que está assistindo aqui que talvez não seja artista. Mas entender qual que é a sua missão. O que que eu posso fazer para fazer a diferença. Porque é entender que tem coisas que a gente não pode mudar. Eu não posso mudar nada em Brasília. O que eu posso mudar aqui na minha comunidade, com os meus amigos. Então, começa a partir Isso, de um único indivíduo. É o levantar-se só. O levantar-se só isso. é eu, a partir de mim mesmo, o que, que eu posso criar para criar valor. Porque eu acho que a gente, enquanto ser humano, é isso, é criar valor. Vamos criar Exato. valor para ter a diferença, entendeu? Para viver um mundo Isso, diferente, você precisa criar valor. E isso. isso, porque ao mesmo tempo que você decide se levantar para criar valor, a maldade se levanta na mesma proporção, né? É impressionante isso. Quando você Exato, decide, cara. amanhã eu vou começar meu canal no YouTube, blá, dá um sono, dá uma preguiça, o celular não Alergia. pega, não tem memória, o som não funciona, a internet cai, tudo Ai, ai, vai tudo contra. Quando você acontece. resolve se levantar para fazer o bem, a maldade vem na mesma proporção, assim, fazendo, queridão, quero ver se você quer mesmo fazer esse bem todo para a humanidade. Então, o importante é Aí isso, você essa bate no decisão. peito, né, Logulo? É, Mata e vambora. Cara, é assim mesmo que eu exato, vou não. fazer. Se não tem internet, eu vou fazer, sei lá, por Não, discada. Mas eu vou fazer. entender, é fazer, é ter convicção, assim, criar essa convicção Exato. de que não importa o obstáculo. Eu gosto muito desse, né, no budismo fala muito de que o obstáculo nada mais é do que uma oportunidade. Isso que a gente está vivendo agora é uma oportunidade. É uma oportunidade de você se reconectar com a sua família, talvez que você estava afastado, com o seu parceiro que você não dialogava há quanto tempo, você não tinha tanto tempo junto, né? Ou até mesmo a Exato. dificuldade de estar junto com o seu parceiro durante o dia inteiro, 24 horas por dia, é uma oportunidade. É ver o problema como oportunidade. A partir do momento que você vê o problema como oportunidade, isso vira um trampolim para o seu sucesso, um trampolim para a Exato. transformação da sua própria vida. Porque, Sim. Existe, fala, existe duas coisas, né, Lugula, que a gente precisa entender que a gente só faz a nossa revolução humana. O que que é revolução humana para quem não está nos acompanhando, né? Não está acompanhando as lives. Revolução humana é a gente fazer o nosso melhor, mudar esse karma ruim que a gente tem, esse vício, para uma coisa muito boa. Bom, o que que seria essas duas coisas? Uma é a convivência. Então, conviver com o outro é uma fantástica arma, uma arma, né? Um meio para que você possa fazer a sua revolução humana. Então, agora, esse período de quarentena, a gente está junto com a família, ou junto com o parceiro, ou junto com a parceira, com o marido, qualquer pessoa que você esteja dentro da casa e tendo que conviver esse tempo todo juntos, está sendo uma ótima oportunidade para você rever essa relação. Porque da forma que estava, não estava legal. E é por isso que a gente está vivendo isso. Então não é à toa. Outro modo também é o trabalho. Porque todos nós, o Guilherme é artista e eu sou empresário. Ele faz toda a parte dele, né, todo o trabalho dele não é para ele. Ele faz para entreter as pessoas através da arte dele. Então esse é o propósito de vida dele, né, de um artista. E eu vou lá para fazer, sei lá, minha empresa voltada para documentos, que seja. Esses documentos que eu vou fazer para uma empresa que seja, o objetivo dela é levar toda a informação para as outras pessoas. É a parte burocrática para alguém. Então, todo o trabalho, ele é para servir a alguém. Ele nunca é para você. Então, se a gente entende que todo o trabalho que a gente ocupa, seja de qualquer um, do varredor de rua até o presidente da República, ele serve para alguém, nunca é para ele. Então, o trabalho é uma oportunidade para a gente fazer a nossa revolução humana, para a gente alterar tudo que está de ruim dentro da gente, tudo aquilo que seja boa, a Rota do Crescimento colocou, nascemos para servir. É exatamente isso. No trabalho, a gente faz esse movimento para a gente servir o outro. O objetivo é esse. Então, se a gente coloca esse propósito, o nosso trabalho ele vai ficar muito mais leve.
Aí a gente não está atrás do dinheiro para enriquecer, para ficar rico, para ficar famoso ou qualquer coisa do tipo. Isso aí é consequência de um bom trabalho, né, Logolo? Não, exatamente. É impressionante. Eu vejo, por exemplo, pais que não tinham muito tempo para os filhos, porque estavam sempre trabalhando, e agora estão tendo esse tempo primoroso, assim, difícil, né? Porque com criança pequena em casa, eu acho que é mais difícil ainda, né? O desafio ainda é maior, Claro, porque elas querem aquela atenção o tempo inteiro. Mas olha que sim, primoroso isso, dessas crianças poderem viver esse período com os pais ali 24 horas, né? Eu acho que a gente fala muito de transformar o veneno em remédio. É o momento de transformar o veneno em remédio. É pegar ali exato. aquela situação que você tinha dentro de casa que não estava bacana e transformar o diálogo. Eu falo muito que o diálogo é essencial dentro de uma relação, assim. Sim, Então, para você claro. transformar qualquer circunstância, é o diálogo. Seja com um amigo de trabalho, né? Quantas vezes, assim, eu já tive alguns momentos assim onde eu tive dificuldade de lidar com um amigo de trabalho e eu falei, cara, eu ia para minhas orações e falava, não, é isso, preciso dialogar com essa pessoa para chegar no coração dela. Porque a gente tem que entender que todo ser humano é um Buda, né? Todo ser humano tem o seu estado de vida iluminado e você tem como chegar nele. Então, essa conversa, esse diálogo é necessário, assim, entender como é que eu chego nesse diálogo em paz, porque a gente é da paz, né? A gente tem um Sim, caminho de dialogar em paz, com tranquilidade e sabedoria para elevar o estado de vida daquela pessoa, por mais difícil que ela seja, né? Às vezes a gente realmente tem um colega de trabalho que a gente não consegue lidar, não consegue, mas precisa entender, porque nada que a gente, todo mundo que aparece na nossa vida tem um porquê, né? Então, é. se eu tenho um parceiro difícil ou um colega de trabalho que não consigo lidar, eu tenho que resolver esse karma. São karmas que Sim. precisam ser resolvidos e transformados, né? Então, E é é por isso que entender. você que está convivendo com ele, né? Não eu. Exato, Por isso que é exato, você e não eu. Então, é tudo aquilo que você atrai, né? exato. Não, e é causa e efeito, né? Então, você fez alguma causa no Isso. passado para atrair aquela pessoa ali para a sua vida. Então, é entender quais as maneiras que eu posso transformar, né? O que que eu posso fazer para transformar a vida dessa pessoa? Porque às vezes a pessoa não está aberta nem para conversa, né? E como é que você faz? Não. Mas eu Como acredito muito. atingir esse coração? Exato. É, mas eu acredito muito na postura, assim. Muita gente acaba me perguntando, mas o que que você faz? Nossa, o tempo inteiro você tá aí, você não tá, o bicho tá pegando aqui, você tá aí tranquilo. Eu falo, cara, tá tranquilo, assim, sabe? É isso, meu estado de vida tá elevado, eu tenho a minha prática, então eu consigo lidar com qualquer circunstância de uma maneira Sim, muito mais sóbria, sabe? Você consegue ver, você vira uma águia e você consegue enxergar as oportunidades, as possibilidades. Então, não tem como não vencer. Eu sim, falo assim, é sim, vencer ou vencer. A gente não tem escolha. A gente, como budista, não tem escolha. Ou é vencer ou vencer. Menos do que isso, você sim, está fingindo que você está praticando o budismo. Porque a partir do momento que sim. você se sente derrotado, também tem momentos que você vai se sentir derrotado, mas é assim, é Claro, vencer, é renovar o exato. juramento. Eu falo assim, tem uma amiga que falou esses dias, falou assim, ah, não, porque semana foi muito difícil. Eu falei, tá, mas e agora? A partir de agora, o que que você vai fazer para mudar as circunstâncias? Porque a partir de agora, o passado, o futuro, a Sempre. gente não consegue mudar, mas a partir de agora, o que que eu posso fazer para ser um ser humano melhor? O que que eu posso fazer para, sabe, melhorar algum aspecto em mim que não esteja bacana? Então, é entender isso, é tomar as rédeas da vida, ser o protagonista da sua história, né? A gente lê muito sobre isso, Exato, sobre ser o exato, protagonista. Como é que eu faço para ser o protagonista? Cara, é isso. exato. Primeiro de tudo, eu acho que é isso, achar um caminho de uma prática forte e estudar. O estudo vira um Sim, alicerce, vira uma bagagem onde você consegue, sabe, você tem ferramentas para lutar, para seguir. Porque sim, é difícil, não é fácil, né? Viver não é fácil, os obstáculos são nunca. gigantescos. Então, é entender quais ferramentas eu preciso. Então, acho que o estudo Sim. eu acho importantíssimo. Quando você coloca essa lindamente, como você colocou, que você está ali e está tendo um desafio, né? Existe o nosso presidente, né, que vocês já ouviram falar aqui, que é o Daisaku Ikeda, ele faz uma comparação a uma estrada emburacada. A estrada emburacada é uma estrada, seria a vida, o nosso cotidiano, né, a vida diária. E aí, quando você está andando, o que você tem medo? Você sabendo que a estrada está cheia de buraco, você tem medo de andar.
Então, pelo medo de cair dentro de algum buraco, você fica parado. Então, qual é a nossa vantagem, né, quando a gente desperta? Não estou querendo falar nós budistas que isso é só exclusivo a nós, não é isso. É como a gente já falei em diversas outras lives. O objetivo é despertar o seu verdadeiro eu. E vocês conseguem da forma que vocês quiserem, que cada um tem a sua particularidade. Então, quando a gente começa a despertar esse eu, a gente começa a clarear. Por isso que no budismo a gente chama de iluminação. Porque você começa a clarear essa escuridão. Então você começa a enxergar os buracos. Então é inevitável cair dentro do buraco? É, mas aí é o que o Logulo disse. Ele sabe sair do buraco. Por isso que é tranquilo. Por isso que a gente está feliz. A gente vai estar triste às vezes. Claro, porque quem não se abala, somos humanos e vamos nos abalar. Mas a questão é como a gente vai lidar. Chega um momento que a gente fala, cara, não dá mais para ficar abalado. Vambora, vamos levantar. Não adianta mais ficar, por exemplo, perder o emprego pelo coronavírus e vai ficar aí chorando até que dia? Quando que você vai começar a agir? Então, essas ações é quando você ilumina a sua estrada e você começa a observar tudo que está ao seu redor, porque está iluminado. Então, isso é através de você se conhecer, você olhar para dentro do seu eu e falar assim, não, eu conheço o Léo, eu sei como o Léo é e ele vai agir assim. Aí, eu falando comigo mesmo, eu já começo a entender o caminho que eu vou seguir. Então, essa é a mágica. Essa é a questão da gente colocar a nossa vida diária. E, como o Logulo também disse, a gente começa a colocar o budismo em prática no nosso dia a dia, porque é esse o desafio. É muito fácil a gente ter um local, né, para a gente ir lá, faz a nossa meditação, um monte ou qualquer coisa que seja, a gente vai lá, exercita a nossa religião, desce ou sai, e aí a vida diária está aqui. E aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que lida, Nosso né? desafio. Como é que lida com a vida diária? Aí eu não cumprimento o meu porteiro, eu não dou bom dia para o motorista do ônibus, eu não sou educado, a menina do caixa eu xingo ela. Então, aí a gente não está agindo e colocando a nossa religião que a gente aprendeu lá onde a gente estava. Por isso que o budismo é uma prática da vida diária, porque a gente coloca em dia toda a nossa sabedoria, toda a nossa filosofia no caos do dia a dia. É É. essa que é a nossa vantagem. É isso que é o budismo na vida. É a gente colocar a nossa filosofia dentro da nossa vida, né? Colocar a nossa vida à prova dessa filosofia em meio a esse caos. Não, por favor, não é querendo dizer que seja melhor ou pior, mas a gente tirar a nossa vaidade, o cabelo, a barba e vestir uma roupinha, né, e ir para um mosteiro é legal também, mas o desafio está aqui na vida diária, da gente estar aqui fazendo a nossa revolução humana, fazendo a nossa mudança em meio a esse caos. Como é que seria isso? Aprender essa filosofia, tendo que trabalhar, tendo que sustentar a família, tendo que educar o filho. Como é que você vai conseguir fazer isso? Porque tirar esse espaço e você ir lá e aprender a filosofia é legal, é muito melhor, é muito mais fácil. Mas o desafio está aqui. A gente fazer no dia a dia, né, Logolo? Não, fala, tem muito, eu adoro quando falam assim, ser Buda lá no pico da águia é fácil, é tranquilo, agora desce pro trânsito, desce pro Vem ônibus que não cá! passa na hora que tinha que passar e você tá atrasado pro trabalho, o ônibus que você perdeu, É, o ônibus não passou, é, passou direto no ponto. Então, como é que você é Buda nessas horas, né? Eu acho que o desafio maior é isso, como é que você é Buda na vida diária, como é que você é uma pessoa iluminada na sua vida diária, o que você faz, né? Como é que você faz para ser isso? Eu acho que é isso. É através de uma prática, de autoconhecimento, de você se conhecer, de você praticar e entender que você precisa estar elevado, precisa estar com esse estado de vida elevado para enxergar as oportunidades e os desafios, né? E entender que sim. você falou essa coisa da estrada emburacada, é entender que você tem que ser esse sol da felicidade, né? O sol da Cara, felicidade que lindo. vai iluminar o caminho e vai iluminar essa estrada. E à noite ele vai para outro canto, iluminar outro canto. Então o sol ele está sempre iluminando algum canto da terra, né? E a gente fala Sim, muito também sobre não orar só para
para você orar para os 4 quadrantes da Terra, né? Pensar que é isso, Exato. é fazer uma oração que abrange, que expande a sua felicidade e a dos outros. Então, Sim, é importante, acho que, focar essa oração na expansão do bem maior, assim, sabe? Sair do exato, umbigo, sair exato. do seu Eu euzinho não, menor e... eu não querer o coronavírus, eu não quero pegar, eu não quero passar aperto, eu não quero que se eu tiver o coronavírus, que tenha um lugar lá na UTI com respirador para mim. Isso é muito egoísta. Pensar e falar. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, cara, como alguém pode pensar assim tão egoicamente? Então, porque se você pensa dessa forma, qual é o nosso papel? Tá tudo bem, é o modo de sobrevivência dessa pessoa. Mas qual seria o nosso papel em meio a essa sociedade? É como o Logulo disse, a gente orar para que os 4 quadrantes do mundo possa ter a saúde e não passar o aperto de não ter um respirador para eles. Essa é a sacada. Quando você começa a orar, que você começa a recitar o seu mantra, a sua oração, o que você faz para se conectar com essa força maior, que no caso aqui a gente chama de universo, a gente cria esse campo magnético e que a gente entra nessa frequência. Então, se você cria esse campo magnético em volta de você e que você está orando pelos 4 quadrantes do mundo para que tenham saúde, cara, isso gera em você uma blindagem que a pessoa pode espirrar na sua cara de coronavírus e você não pega. Eu não estou dizendo que seja o caso, mas que você está ali no âmbito de uma energia que você fica um pouco mais blindado, você tem mais. É um pouco delicado falar que você não vai adoecer, porque não é esse raciocínio, mas é o modo que você está desejando saúde para as pessoas, você tem muito mais. Enfim, não estou sabendo a palavra para falar aqui. Mas você vai estar um pouco mais protegido, você não vai estar com mais ciência de não estar saindo, você está se protegendo, você lembra a todo momento de colocar uma máscara, você lembra a todo momento de de lavar as mãos, usar um álcool em gel. Você vai ficar mais protegido porque você vai estar fazendo essa ação, porque você quer que todo mundo esteja saudável. Então, é uma questão que começa por você. Você começa a colocar em prática essa saúde para o mundo, entende? Eu acho que é Eu não sei se eu muito falei também besteira, Logolo. Não, falou bem. Essa coisa eu acho que é isso, exatamente, pensar no eu, porque tem muito disso, né, da gente falar, mas fulano tá saindo, fulano não tá usando máscara. Não, o que importa é você, o que que você tá fazendo. Porque enquanto a gente ficar pensando que é o outro, o outro não se protege, então eu vou me contaminar. Claro que o outro acaba te afetando de alguma forma. Então, mas Sim, é você pensar o que eu, Guilherme, estou fazendo para criar uma condição de vida melhor, para ter sabe, ter essa proteção, ter esse benefício, porque é causa e efeito. Se você faz a causa negativa, o efeito vai vir, uma hora ou outra vai vir, entendeu? Então entender exato. de que isso é causa, e seus pensamentos também são importantes. Pensamentos e ações, é pensar que causa e efeito é pensamentos e ações. Quais são os pensamentos que você tem? Quais são as ações que você toma no seu dia a dia? Quando você cria essa Exato. responsabilidade, você cria esse hábito de, sabe, de se elevar, de ter sua prática, tudo, você cria uma rede protetora, assim, você ameniza tudo, né? Eu falo, eu tive um acidente de moto Olha, e uma semana antes eu estava apresentando, era a celebração dos 70 anos de conversão do presidente Ikeda. E eu tive a aham, oportunidade de dar vida ao personagem Presidente Ikeda. Eu fazia o Ikeda no palco. E foi que um legal. processo lindo, uma apresentação linda. Foram mais de 7 mil pessoas assistindo lá no KM de Vantagens, na Ah, Barra. eu tava lá, eu te vi, verdade. Eu tava Você lá. lembra? Lindo, E eu aí foi lembro. uma oportunidade linda, assim, vivendo aquilo, vivendo HK na minha vida, vivendo a oportunidade de experienciar esse budismo ali em cena, tocando aquelas vidas. Então, tipo, eu depois daquilo falei, cara, é isso. A partir do momento que eu fiz Sensei no palco, eu não posso aceitar menos na minha vida. A minha vida tem que ser nesse nível. Uma semana depois, eu tive um acidente de moto que eu fiquei 4 horas desacordado. E isso Caraca. me impactou de uma forma assim, 4 horas acordado, não tive, assim, é muito louco isso, como você realmente cria benefício, porque eu acho que podia ter sido um acidente onde eu poderia ter morrido. Só que eu não Fatal. morri.
Né, fatal. Eu sim, não, mas é isso, tipo, eu não quebrei nada. Eu tive cortes, ferimentos leves. Fiquei 4 horas nossa, acordado, voltei, fiquei com uma leve falta de memória durante algumas horas e logo voltou. Mas isso é benefício da prática, isso é benefício do que dessa, que sabe, ótimo. dessa bolsinha de benefício que você vai juntando. Porque a gente acha, porque muitas vezes o benefício você acha assim, o benefício é a casa que eu comprei, é o carro. Não, o benefício às vezes você não enxerga. E esses são os benefícios mais importantes, são o benefício do Sim, coração. Então, o sim, fato de eu acho que de ter tocado tantas vidas ali naquele lugar, olha a quantidade de benefício que eu criei na minha vida. Então, esse acidente de moto foi nada, assim, passou assim. E sim. por conta e o benefício maior ainda vem depois, durante a recuperação, tendo os amigos ligando, tendo HK Ah, presente, que fazendo oração. legal. Então, eu acho que assim, é isso. Você tem que entender que você é responsável pela sua realidade. Então, a Sim, realidade que você está vivendo nesse momento é fruto das causas que você fez. Então, transforma a partir de agora as causas do futuro, sabe? O que, que eu vou viver no futuro? Então, crie causas positivas e transforme a sua realidade a partir de agora. Decida agora. E se amanhã você não isso. conseguir, de novo, é renovar esse juramento de ser feliz aqui, agora, independente Sim, das circunstâncias. Isolado ou não isolado, eu vou ser feliz aqui agora. sim, perfeito. Tem um movimento da Igreja Católica que eu acho muito legal que chama por PHN, por hoje não. Então, esse movimento eu acho muito incrível também, porque, porque lá eles falam por hoje eu não vou mais pecar. Então, esse movimento de não pensar por uma vida inteira é o que deixa a gente um pouco ansioso, porque a gente fica, caraca, a vida inteira. Quando você pensa no hoje, como você disse, né, que você está fazendo a sua revolução humana hoje, nesse momento, quando você está afiando a sua fé, como a gente disse ontem, quando a gente está aprimorando essa nossa fé, da gente acreditar na gente, nessa meditação, despertar o nosso verdadeiro eu, aí nasce uma mágica porque as suas ações começam a não ser somente para você, ela começa a ser altruística. Ela serve para quem é para você e para todas as pessoas ao redor. Porque vamos lá, gente, a gente pensar no modo que seja, eu pensar na felicidade só minha é egoísmo. Eu pensar na felicidade que seja somente para o outro sem me colocar é uma viagem muito hipocrisia, sabe? Você tem que ter esse equilíbrio. Tem que ser você feliz e a outra pessoa feliz. Então, quando a gente começa a fazer esse despertar, a gente começa a enxergar as nossas ações fazendo bem a mim e a todas as pessoas ao redor. Então, a gente não pode esquecer da gente também. Outro dia, uma pessoa falou assim: mas eu não faço mal a ninguém. Aí eu perguntei para ela: e o mal que você faz a você mesmo? Aí ela, olha, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, cara, é óbvio. A gente às vezes esquece da melhor pessoa que existe, que é você mesmo. Então, a nossa prática é assim, é a gente colocar a nossa vida em xeque ali na vida diária, através da filosofia budista. Mas se você aí tem a sua religião, que ótimo, continue praticando ela. Não tem problema nenhum você conhecer a nossa filosofia de vida. Não é para você se tornar budista, mas é para que você possa conhecer essa filosofia e entender um pouco mais sobre como funciona o mundo. Então, se você colocar isso em prática, você vai ver que você está despertando o seu eu de um verdadeiro eu que vem de dentro para fora. É muito lindo isso, né, Logolo? Sim, não, total. Isso que você falou da coisa, né, do de se preocupar com que, por exemplo, agora, olha o tempo que muita gente está perdendo no sentido, como é que vai ser depois? Cara, ninguém sabe como vai ser depois, nem os cientistas sabem. É algo tão novo e tão impactante e invisível que ninguém sabe o Sim, que vai ser o depois. Então, para que que eu vou ficar lamentando o futuro que eu não conheço? é, Vamos sim. viver o E presente, aquela vamos ser palavra, felizes aqui sim, agora. aquela Ia falar. palavrinha que todo mundo fala, gente, desculpa, nunca falei palavrão aqui, mas hoje eu vou precisar. E foda-se como é que vai ser lá na frente. O importante é hoje, né, Exatamente. Logulo? É hoje. É Exatamente, viver esse exatamente. presente. O que a Não gente é, está fazendo, não, né? e é desafiador, né? Porque a gente tem, né? Tem gente que não está conseguindo colocar comida na mesa, sabe? Não perderam um trabalho, tem 7 filhos, Claro. 6 filhos, tem, sabe, mulher, família, pai, mãe para sustentar. Então, é entender, é acalmar o coração de viver o agora. O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou acordar, o que eu vou fazer?
vou criar algo aqui, vou escrever. A escrita tem me ajudado muito, eu acho importante isso. Eu tenho Legal. feito um diário onde eu escrevo o que eu estou sentindo ali. E eu acho que eu incentivo as pessoas a escreverem assim, porque você eu acho importante também ser uma escrita positiva, no sentido de falar os aspectos positivos do seu dia, do que você está sentindo. Claro que eu falo um pouco dos meus sentimentos. Hoje acordei estranho, hoje chorei, hoje porque, né, a gente está sendo bombardeado com tantas notícias o tempo todo e tanta coisa negativa acontecendo, que eu acho que é importante, às vezes, você se fechar, se desligar um pouco e escrever para você. Escreve uma carta para você para a hora que passar essa Cara, pandemia, que para lindo você isso. ler e falar, pô, que legal que eu escrevi. E ver, olha, como eu estava pensando, como era tolo. Então, escreva talvez. Eu incentivo a escrever agora, escrever coisas para você e escrever aspectos positivos da sua vida. Agradecer, ser Lindo. grato, né? Eu acho que falta um pouco de gratidão, assim, às vezes no coração, né? De você entender que é isso. Se você pelo menos tem um pão para comer ali de manhã, pensar que tem gente que nem isso está tendo, sabe? Sim, Então, sim. quando você começa a abrir seu coração para o mundo e sai do seu umbigo, cara, é quando a sua vida transforma e você vai conseguir ser mais feliz. Muitas das vezes nós estamos aqui e a gente não sabe o quanto que a gente é privilegiado, né, Logulo? A gente não sabe o quanto que a gente tem de privilégio nessa vida, que é a gente ter uma comida, a gente ter a nossa família, a gente ter esse teto, ter nesse momento a internet que tá nos entretendo. Ter Exato. um aparelho de celular que está fazendo isso. Você já agradeceu isso hoje? Você já se conectou com essa força maior e falou, cara, eu sou grato por isso. Porque colocar hashtag gratidão é muito simples e a gente está banalizando essa palavra. Eu quero levantar aqui para que vocês possam entender o que seria essa palavra. Gratidão, ela não é uma palavra, gratidão é um sentimento. É aqui dentro, você sente a gratidão, não é você fala gratidão. Né? Como a palavra amor já foi banalizada, né? O te amo tá a vírgula agora. Então, a gratidão, ela não. Acho que a última palavra que poderia se tornar banalizada seria a gratidão, porque esse sentimento, ele tem que ser sentido, né? Ele não. A palavra. O sentimento gratidão, ele tem que ser exercitado diariamente. E você consegue exercitar se você, todos os dias, agradecer por algo que você tem. Ou por tudo que você tem. Né? Que se tiver faltando comida na sua mesa, talvez você tenha água. Então, vamos agradecer pela água. Né? Então, vamos agradecer também pelo privilégio que somos e ter a consciência que somos privilegiados. Né? Por essa vida aí que, como o Logulo disse, que tem muita gente que não tem nada. Né? Não, é agradecer pelo simples fato de estar vivo. Esse eu acho que é Putz, o maior sentimento. A vida é o bem. arrasou. Ó, não tem dinheiro, sabe? Não tem dinheiro no cofre, não tem nada que substitua o tesouro do coração. Então é valorizar o Sim, coração, valorizar a vida, valorizar o poder de estar vivo, né? Então, outra arrasou. palavra que eu acho que é importante nesse momento é fé. É a gente Putz, cultivar a fé. Ter essa fé de que, não, mas fulano não tem jeito. Tem. Tem, se você consegue transformar, você com a sua fé consegue tocar o coração do outro. Então, tenha fé na humanidade, mesmo aquela pessoa que você acha que não tenha jeito. Mas fulano fez. Não, não interessa. Tenha fé de que é isso, você vai transformar, sabe? E exato. entender que cada um tem o seu caminho, cada um tem uma história, cada um tem um tempo. Então, para você, Sim, você já despertou para essa fé, ótimo, maravilhoso. ótimo. Então, seja o exemplo e continue incentivando as pessoas a terem fé e não perder a fé e a esperança na Perfeito, humanidade. Porque eu acho que é o perfeito, momento da gente observar, da gente parar, olhar e falar, ok, o que eu posso fazer para criar valor? Volto nessa palavra, criação de valor. perfeito, Vamos criar perfeito, valor aqui e agora. perfeito, perfeito. Gente, já falta 10 minutinhos para a gente encerrar, porque o Instagram ele é muito chato, ele cai com a nossa live sem a gente querer. Então, eu gostaria de fazer uma proposta aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aqui embaixo, por favor, para que o Logulo ou eu, vocês quiserem aí, manda aí que a gente vai estar respondendo, vai ter o maior prazer, tá? Nesse finalzinho. Logulo, muita gente apoiou o meu foda-se, você acredita?
Todo mundo Pois falando que o é, palavrão é, bendito ele é bem usado, né? Mas, meu filho. Logulo, adorei incrível a sua sabedoria. Eu te admirava bastante, admirava que eu quero dizer assim, até ontem, até 6 horas da tarde de hoje, eu te admirava muito pelo seu trabalho, pela sua entrega. Eu sempre te vi lutando, sempre fiquei sabendo do Guilherme Logulo, assim, movimentando dentro da Soca Gakkai. Mas hoje, assim, a gente, estando aqui nessa live, eu fico muito mais feliz porque o Coceirufo está garantido com você aqui no nosso meio, sabe? Não Que foi à toa isso. que você, que seu acidente é sério. Esse seu acidente foi fatal porque a gente precisava de você. Sem você, o Coceirufo não vai ser o mesmo. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Ah, obrigado você pela oportunidade. Nossa, fiquei até emocionado aqui. Mas é isso, é quando a gente entende que não é só eu, né? Eu, Logulo, sabe, ficar pensando só em mim, num egoísmo. É pensar no próximo, cara. Pensar o que eu Sim, posso fazer para tocar essas vidas. Eu acho que isso que muda. Tem alguma pergunta aí? que Vamos ver. bom. Não, então, uma pessoa perguntou, eu só esqueci o nome dela, eu acho que é o Mini Gente, colocou o seguinte: como ser Buda em meio a essa vida caótica? Uh, é respirar, é praticar. Eu acho que ser Buda nessa vida caótica é praticar, cara. É um exercício da prática diária. E assim, não é 2 minutinhos ali de prática que vai fazer você transformar. É um aprofundamento, assim. Eu acho que prática e estudo é o que vai fazer você ser Buda nos dias de hoje, porque Sim. realmente é difícil, né? É muita maldade, é aquilo que eu falei, a maldade está aí o tempo inteiro. Então, eu acho que é a prática, assim, é a prática e estudo para suportar. É, é isso tudo que o Logulo disse, mas vale salientar, amigo, que é o seguinte: ser Buda é um exercício, como ele disse, mas também é colocar em prática. É você se exercitar para você despertar o seu eu, mas também você está disponível a enfrentar esses desafios. Porque a vida sempre foi caótica. Ela nunca deixou de ser caótica. Ela sempre foi, ela é e sempre será. Agora, o como você vai sustentar esses loopings que a vida dá é o que vai ser diferente. Quando você ilumina a sua vida, não quer dizer que você vai estar com estado de Buda e livre de problemas. Não é isso. A diferença é que você vai saber ultrapassar esses desafios. Você vai saber cair dentro do buraco da estrada, mas sem problema. Vambora, eu sei esse desafio, vambora. Mais um buraco porque eu sei sair desses. Esses aqui tá tranquilo, não, sem problema, vambora. Você vai saber lidar com os problemas. Não é achar que a gente vai estar livre de problemas, não, viu? Alguma É, mais pergunta, gente? é lembrar que você sempre vai ter o step, né? O carro sempre tem um step ali pronto para Pô! você trocar. Então você vai ali, ó, troca, próximo buraco, vamos seguir. Então é pensar que o Arrasou. step está sempre ali. Passa no borracheiro, arruma aquilo ali, depois volta. É, rapaz, a Mandou gente não bem, pode amigo. desistir. Eu acho que é isso, a gente não pode se acovardar diante da circunstância, diante do obstáculo. Exato, É isso que eu exato. falo, é pensar em oportunidade, 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 vencer, 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 vencer. Você vai ter momentos que você vai Exatamente. fraquejar, mas Claro, você tem que determinar no coração que você vai vencer. sim, é exatamente. Essas atitudes que a gente tem diante da vida é o que vai fazer você ser forte. É o que vai despertar, que é uma coisa que é inerente a todos. É como a lei da gravidade. Você acreditando ou não, ela exerce. Então, a lei de causa e efeito, o estado de Buda, ela é inerente a todo ser vivo. Então, quando a gente entende essa questão, esse estado de Buda, a gente coloca a nossa vida a, é, disponível para a vida falar, cara, pode mandar desafio. Porque quando você perceber que a sua vida está uma tranquilidade, um mar sem ondas, cara, suspeita, porque ou vai vir uma tempestade muito grande, ou você está sem movimentar a sua vida. E me diga uma coisa, qual barco que anda no mar tranquilo? Então, se você sabe que não movimenta, até no filme da Moana, a hora que ela brigou com o mar levou, aí veio aquela tempestade, levou ela lá para a ilha que ela tinha que ir. Então,
a tempestade, ela também te leva no seu objetivo. Você acha que não? Ai, nossa, eu estou enfrentando esses problemas, será que eu vou conseguir? Claro que vai. É óbvio que vai. Você precisa estar disponível para que isso aconteça. Porque se você achar que ficar com medo do problema, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar maior do que você e você vai diminuir. Agora, quando você entende que o seu problema, você não tem medo, ou você vence, ou você vai estar aqui no mesmo para a para aqui e você vai derrotar, porque você sabe passar por isso. É esse desafio de afiar a sua fé, como o Logulo disse perfeitamente, e de você estar disponível para passar por esses problemas. Né, Logulo? Exatamente. O budismo é isso, transformação diária. Então, Sim, pratique, exercite o seu lado espiritual, porque eu acho que a única salvação nossa nesse momento é estar com o espírito elevado 100%. Obrigado, viu, pela perfeito. oportunidade Perfeito. de bater esse papo. Eu te agradeço muitíssimo por você estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Gente, por favor, sigam o Lugulo. Qualquer coisa que vocês precisarem, que qualquer pergunta que vocês tiverem, eu tenho certeza que ele vai estar aí disponível para responder para vocês. E também, amigos do Lugulo, se quiserem me adicionar também, me seguir aí no Instagram, sejam muito bem-vindos. Podem também me perguntar pelo direct. Vou ter o maior prazer de estar informando a vocês. E lembrando que todos os dias, às 18 horas, eu vou estar aqui com uma live com uma pessoa, um convidado, sempre para a gente estar dialogando de um princípio ou outro e trazendo para a atualidade de uma forma bem simples e tranquila para vocês, tá bom? Logulo, muito obrigado. Fique bem, tá? Um ótimo final de semana. Feliz 3 de maio, tá Feliz bom? 3 de maio, vamos vencer, renovar o Ai, desafio sempre. Ser feliz aqui e agora, exatamente. porque é isso, vamos ser o sol na humanidade, tá? Chega de Ai, sombra, vamos ser o sol. Parabéns pela por iniciativa. favor. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem. Amigos do Logulo, muito obrigado. Meus amigos também, muito obrigado. E fiquem bem, tá bom? Ótimo final de semana, querido. Beijo. Tchau, tchau.